Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E Bolsonaro pede para sair. E não é à toa que ele pede para sair, porque realmente a situação dele está muito complicada. A reclusão do Bolsonaro no Palácio da Alvorada já leva mais ou menos aí umas 2 semanas, pouco mais, e na verdade isso tem sido bastante comentado na imprensa devido às notícias sobre a depressão, sobre a forma como ele está enfrentando a derrota, que é de um pateticismo impressionante. Realmente a gente fica perplexo em ver que tipo de pessoa o Brasil colocou para governá-lo durante esses 4 anos e que tipo de pessoa teve 48% dos votos dos brasileiros. Eu acho que essa é a principal questão. Mas o fato é que o Bolsonaro, neste momento, ele está dizendo, além das queixas por ter sido derrotado, além do chororô quanto ao processo eleitoral, ele espalhou fake news pelo país, inventou todo tipo de mentira na sua campanha, que Lula ia fechar igrejas, coisas que nunca aconteceram. Lula governou esse país por 8 anos, nunca fez nada do que o Bolsonaro disse que faria: perseguir pessoas, tirar pessoas das suas casas, acabar com a propriedade privada. Tudo que ele inventou nessa campanha, ele acha que não, pelo menos ele diz que acha, que não era motivo para o STF tê-lo punido, por exemplo, tirando inserções dele e dando ao Lula, dando direitos de resposta para o Lula. Mas o Bolsonaro ele foi para essa campanha com a finalidade de vencê-la, mentindo, comprando votos e usando dinheiro público para fazer o que quisesse. E agora, realmente derrotado, ele deixa vir a público que não está suportando mais ficar no cargo. Ele diz agora que precisa mudar a lei para que um presidente que não se reelege ou que está terminando o seu mandato não precise ficar, como acontece hoje, 60 dias no cargo até transmitir ao sucessor. Ele quer que a eleição seja assim: venceu, assume no dia seguinte e o presidente que está lá sai no dia seguinte. Isso seria uma loucura, isso seria péssimo para o país, porque quem entra precisa entender como é que está a administração. Geralmente são adversários políticos. Quando um presidente é sucedido por outro, pode até ser um aliado político que o presidente de turno indicou e conseguiu se eleger, mas ainda assim, uma nova equipe, seja de um sucessor de um presidente amigo ou adversário, aliado ou adversário, precisa de tomar pé a quantas anda a administração, precisa formar sua própria equipe. Nem que um presidente que seja aliado daquele que sai chegue ao cargo nessa situação de aliado, ele não vai ter conhecimento de como está a máquina pública, vai precisar de uma adaptação. Mas o Bolsonaro, ele pede para sair também devido ao seu estado emocional, que já não há mais quem negue que ele está passando por esse processo mental que inclusive deveria preocupar a nação, porque é esse tipo de pessoa que esteve à frente do Brasil por praticamente agora 4 anos. Vejam o que aconteceu na vida do Lula, não é? Ele perdeu a mulher, que faleceu
por desespero das pressões que a Lava Jato fazia em cima dela. Ele perdeu o irmão, pressionado também, desesperado, todos morreram de doenças causadas pelo estado emocional que viviam. Ele perdeu todos os seus bens, ele foi jogado numa cela em um processo fraudulento que nem dizia o que é que ele tinha feito de errado para ser preso. Esse é o fato sobre a condenação. Todas as condenações, ou melhor, as duas condenações que o Lula sofreu, Sítio de Atibaia e Triplex, nenhuma dessas duas condenações disse na sentença o que foi que ele roubou, não é? E vivendo esse desastre, o Lula manteve a cabeça erguida cada segundo. Jamais abaixou a cabeça, jamais se vitimizou, e agora o Bolsonaro fazendo isso. Mas ele faz isso por quê? Já há na agulha, já tem bala na agulha contra ele em termos de processos, que ele já vai ter que responder no dia seguinte em que sair da presidência e em primeira instância, o que permite o seguinte: qualquer juiz de qualquer cidadezinha do interior, de qualquer parte do país, pode pedir a prisão preventiva dele, e isso, a tendência é que aconteça, porque o Bolsonaro, ele interfere na Polícia Federal, no Ministério da Justiça, na ABIN. A conduta do Bolsonaro é tentar atrapalhar a lei, não é? Atrapalhar investigações, ameaçar testemunhas. Então é muito difícil que o Bolsonaro fique fora da cadeia, porque ele vai tentar interferir nas investigações. Há pelo menos 5 investigações que estão na agulha contra ele, que estão no cano para serem disparadas contra ele assim que ele deixar o cargo. E há ainda um caso que ainda está tramitando no TSE, que é o abuso que ele cometeu durante as eleições, usando dinheiro público para fazer campanha, para comprar votos. Esse talvez seja o processo mais grave contra o Bolsonaro e mais cheio de provas. Mas o que está acontecendo é que, enquanto isso, ele fica com esse silêncio, com essa vitimização, insuflando. E como o Blog da Cidadania informou ontem em primeira mão, antes de qualquer outro veículo, o Blog da Cidadania informou ontem à noite, na sexta-feira à noite, que o Braga Neto estava fazendo ameaças veladas. Ele foi ao cercadinho do Palácio da Alvorada conversar com apoiadores que começaram a chorar para ele, dizendo que estavam na chuva, que estavam no sol e que não aguentavam mais, e pedindo golpe. E ele pediu paciência a essas pessoas, insinuando que haverá o golpe, que ele não pode falar nada agora, mas insinuando que haverá o golpe. E isso causou realmente uma grande preocupação, porque realmente ele fala de um jeito que fez até com que esses apoiadores postassem o vídeo em que ele diz essas coisas. No Instagram, por exemplo, um desses vídeos dizia, da pessoa, inclusive, que disse a ele que estava na chuva, que estava no sol, ela escreveu, uma mulher escreveu no Instagram, recado dado, só aguardar. Então, realmente, há uma preocupação, porque também os empresários que estão sendo responsabilizados pelo STF por financiarem atos democráticos, estão convocando, estão dobrando a aposta e convocando os seus pares ali para colocarem seus caminhões. São empresários que estão mandando os seus funcionários colocarem os caminhões para fechar a estrada de novo. É nesse cenário que o Bolsonaro, que tem pela frente longos processos e que dificilmente ele vai deixar de responder, e que tem um grande potencial para levá-lo para a cadeia,
tudo isso começa a acontecer em mais alguns dias e o estado mental do Bolsonaro parece bastante complicado. Talvez venha a se confirmar o que se pensou antes, que é uma pessoa que tem problemas mentais, não é? Que não poderia ter assumido. A destruição que ele causou no país e a conduta dele revelam uma pessoa com problemas psicológicos graves. E isso está se confirmando. E agora eu passo aqui as matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Então vamos a elas. Aqui começamos com o jornal Valor Econômico, que numera os processos que o Bolsonaro está respondendo. Veja quantos processos o Bolsonaro pode responder na primeira instância após perder o foro privilegiado. Bolsonaro perderá a partir de 1º de janeiro de 2023 o foro por prerrogativa de função. Primeiro presidente desde a redemocratização a não conseguir a reeleição, Bolsonaro perderá a partir de 1º de janeiro de 2023 o foro por prerrogativa de função. Enquanto presidente, ele tinha foro privilegiado, ou seja, garantia de ser processado e julgado pelo STF. Sem o cargo, passará a responder aos casos na Justiça Comum. Além disso, perde assistência jurídica da Advocacia Geral da União, responsável pela defesa do Executivo. No STF, Bolsonaro é alvo de 4 inquéritos abertos para investigar supostos cometimentos de crimes no exercício da presidência da República. Há ainda 2 ações penais em que o presidente figura como réu por incitação ao estupro e injúria, que são anteriores à presidência da República. O atual entendimento do STF é de que o foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Além disso, com o fim do mandato, a ação só permanece no STF se o processo já estiver na reta final, na fase de alegações finais. Então, vamos aos processos. Um deles, incitação ao estupro e injúria. Bolsonaro é réu em 2 ações penais por incitação ao estupro e injúria contra a deputada federal Maria do Rosário. Essas ações estão suspensas desde 2019 por força de um artigo da Constituição que impede o presidente da República, na vigência do seu mandato, de ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Ou seja, quem se elege presidente tem suspensão e congelamento de qualquer processo contra si. Então esse processo em que o Bolsonaro fatalmente vai ser condenado, porque ele disse com todas as palavras que poderia estuprar a Maria do Rosário, deputada pelo PT do Rio Grande do Sul, se ela fosse bonita, e só não estuprava porque não era bonita, e isso é evidentemente uma apologia ao estupro. Na pandemia, notícias falsas sobre vacinas. Aí já entramos no mandato de Bolsonaro. No inquérito 4888, Bolsonaro é investigado por divulgação de notícias falsas sobre a pandemia que ligariam a vacina contra a Covid-19 ao desenvolvimento de AIDS. E esse é um crime gravíssimo, é um crime comparável ao genocídio, porque ele está fazendo com que a população brasileira não se vacine contra uma doença grave. Além disso, há processos que devem ser movidos contra ele, inclusive pela forte redução na vacinação dos brasileiros para todo tipo de doença. A poliomielite, por exemplo, está voltando ao Brasil por causa do Bolsonaro. Crianças vão ficar paraplégicas. Vejam só, pela ação desse homem, não é brincadeira. A interferência na Polícia Federal, no inquérito 4831, é apurado se o presidente tentou interferir politicamente na Polícia Federal. A investigação foi aberta após denúncias do ex-ministro Sérgio Moro, que deixou o governo em abril de 2020, acusando Bolsonaro de fazer mudanças na cúpula da corporação. E vazamento de dados sigilosos. No inquérito 4878, apura-se o vazamento de dados sigilosos de uma investigação da Polícia Federal sobre um ataque hacker ao TSE, e o Bolsonaro divulgou a íntegra do inquérito numa live que fez.
Por fim, fake news e milícias digitais. No inquérito 4781 é investigada a atuação de um grupo que busca atacar as instituições para minar o Estado Democrático de Direito. Então são todas ações penais. E o primeiro encontro de Bolsonaro com a justiça criminal já está inclusive até marcado. Ações penais contra o presidente ficaram paradas durante o mandato, mas voltam a tramitar em janeiro. Assim que Lula assumir a presidência da República, 2 ações penais abertas pelo Supremo contra o então deputado federal Jair Bolsonaro pelos crimes de incitação a estupro e injúria contra a deputada Maria do Rosário voltarão a tramitar. E como ele não tem mais foro por prerrogativa de função, deverá ser julgado pela Justiça Federal de Brasília. Bolsonaro foi denunciado pela PGR pelo crime de incitação ao estupro, ao dizer que não estupraria a Maria do Rosário porque ela era feia. As 2 ações foram recebidas e a primeira turma do STF, por maioria, decidiu pela abertura da ação penal contra Bolsonaro. Os ministros não aceitaram o argumento de que as falas de Bolsonaro estariam protegidas pela imunidade parlamentar, porque não tem imunidade parlamentar para cometer crime comum. Não se trata de um crime político. Então essas ações ele já tem até data para responder. E tem, por exemplo, aqui outras coisas. Há ações em tribunais internacionais. Tribunal Internacional condena Bolsonaro por crimes contra a humanidade. A situação não é brincadeira. E os protestos na porta dos quartéis e tiros de guerra pelo país ganham caráter de vigília pró-Bolsonaro. Então é nesse âmbito que está se formando uma grande milícia que deve, inclusive, tentar impedir que o Bolsonaro seja julgado pela justiça. As agendas de Bolsonaro, por conta disso, caíram mais de 60% com a reclusão dele após a derrota na eleição. Quase 4 semanas após ser derrotado nas urnas, Bolsonaro segue tendo agenda limitada e se recuperando de uma infecção, segundo ele. Mas a questão que mais importa é essa aqui. Bolsonaro se queixa de longa espera para a posse de Lula em janeiro. O presidente afirmou a interlocutores que a lei precisa mudar para tornar a distância entre a eleição e o início do novo governo mais curta. Jair Bolsonaro se queixou a interlocutores que o visitaram do tempo que é preciso esperar para que o presidente eleito tome posse em seu lugar. O petista foi proclamado vencedor no dia 30 de outubro, mas só subirá a rampa do Palácio Planalto dia 1º de janeiro. Para o atual presidente, a lei deveria mudar e o novo governante deveria tomar posse logo depois de abertas as urnas. Como sempre, o Bolsonaro enxerga o interesse de todos pela sua visão dos seus próprios interesses. Agora, ele poderia fazer um favor ao Brasil, já que ele não está governando, e renunciar. Renuncia, não tem que transmitir nada para ninguém e vai viver a sua vida. Mas a gente nunca sabe se o que o Bolsonaro fala a gente pode dar como verdade ou mentira, não é? Segundo Bolsonaro disse ao visitante, o presidente que está deixando o cargo já não tem mais poder algum e suas opiniões não têm relevância. É bom que ele saiba disso mesmo. E a ele restaria, portanto, ficar batendo ponto e esperando o tempo passar. A mesma visita, Bolsonaro passou a impressão de estar chateado e triste com a derrota, que de fato ele parece que não esperava. Só ele achava que estava reeleito, né? Para piorar, o presidente foi diagnosticado com erisipela na semana seguinte à eleição. Recluso no Palácio da Alvorada, recebeu poucas pessoas e delegou funções ao vice-presidente Hamilton Mourão. Nem quando teve câncer o Lula sumiu dessa forma e ficou se vitimizando, né? É muito ridículo o que o Bolsonaro faz. Na quinta, 17, o Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro, visitou o presidente no Alvorada e afirmou que ele vai voltar a trabalhar. E o mesmo Braga Neto fez uma fala enigmática ontem, no cercadinho do Palácio da Alvorada, após visitar Bolsonaro, e nessa fala enigmática dele, ele reativou
rumor de virada de mesa golpista no bolsonarismo. Disse o Braga Neto ao cercadinho, aos apoiadores: não percam a fé, é só o que eu posso dizer agora, falar agora, disse o candidato a vice de Bolsonaro a militantes em Brasília, e isso está causando uma grande confusão. A declaração enigmática do general da reserva Walter Braga Neto, vice na chapa derrotada de Bolsonaro, deixou o bolsonarismo em polvorosa nesta sexta-feira, após visitar o presidente no Palácio da Alvorada. E isso foi assunto do Últimas Notícias, que o Blog da Cidadania publicou ontem à noite, às 19 horas, em primeira mão. E hoje você vai ler em toda parte o que nós transmitimos ontem à noite. Senhoras e senhores, então a questão aqui é que este país siga dentro da maior normalidade possível até a posse de Bolsonaro, e vamos aí contando com o apoio do Brasil pela comunidade internacional para intimidar esses golpistas baratos, não é? Eles não haverão de passar. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a sua atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.